Pessoal, esse aqui é um manualzinho do switch. Então vou ver se eu acho uma imagem aqui. Não é um super switch, mas é gerenciado. Então o modelo que está aqui é esse aqui. É o 2250, um switch da Tricom. É gerenciável, mas tem apenas os recursos básicos de gerenciamento. Então é um switch de 48 portas Fast Ethernet. E ele tem, além disso, duas portas. Estas duas portas são portas gigabits. Vejam só, as duas portas do lado de cima, essas duas aqui, são portas gigabit small form. São portas que você pode colocar um conector de fibra. Então, se você está recebendo sinal de fibra, você vai utilizar um conector small form para ligar esse switch, dispensando o uso do conversor de mídia. Eu acho que eu trouxe na aula de cabeamento o conversor de mídia para vocês verem. Agora nós já temos aqui no laboratório conversores de mídia. Então, conversor de mídia, eu acho que eu mostrei naquela prática, mas é o seguinte, olha, conector RJ45 e aqui conector de fibra. Então veja só, esse dispositivo, em termos de mercado, ele era bem mais barato do que você utilizar uma porta SPF, ou essa porta small form, para ligar no seu switch. Então você consegue achar um dispositivo desse para usar fibra monomodo ou multimodo, e aí o preço varia de 150 a 350 reais. Ou conversor. Você vai precisar de um conversor de um lado e um conversor de outro, se você estiver ligando um canal aí de fibra ótica com switches Ethernet do outro lado. Se você não quisesse comprar esse dispositivo, e uma das características desse dispositivo é o seguinte: você vai precisar de uma fontezinha, porque a alimentação de energia dele depende dessa fonte. Já se você utilizar um conector small form, o processamento desta conversão, que vai continuar acontecendo a conversão de fibra, do sinal que você recebe luminoso para o sinal elétrico, aqui. Mas quem vai processar é o switch. Entendeu a diferença? Mas tem alguma perda que você pega? Não, pelo contrário. Quando você utiliza o switch, normalmente você tem um tempo maior. Normalmente, se você comprar o switch com já o conector small form, a garantia do conector vai estar junto com o switch. Às vezes você compra separado, e aí você tem uma garantia reduzida, às vezes de 1 ano, desse conector. Agora, o interessante é que, normalmente, o switch tem uma arquitetura muito boa, uma construção muito boa. Então, normalmente você utiliza uma porta small form para que o serviço fique melhor, fique mais garantido. Só que há um tempo atrás, eu falo 1 ano, 2 anos atrás, muita gente não comprava esses conectores small form por causa do preço. Preço médio de 500, 600, 700 reais cada um. Então fica caro. Agora, recentemente, você já consegue encontrar algumas marcas meio duvidosas por cerca de 150 reais. E algumas marcas já melhores, em torno de 250, 300 reais. Há alguns conectores que ainda custam mais caro, cerca de 600, 700, 800 reais. Há conectores 10 gigabits que o preço ainda é maior. A vantagem de você usar uma porta dessa gigabit com conversor direto small form é a praticidade e até mesmo a facilidade que você tem no rack. Por exemplo, esse adaptador aqui, esse conversor de mídia, num rack que você tem pouco espaço, você já tem um lugar para ele. Você já tem que ter um espaço na tomada lá para você conectar a fonte dele. Esse aqui é muito mais prático. Mas muitos projetos por aí não tem ele por causa do preço. Então, saibam que hoje em dia o preço já não é limitador para você usar essa porta small form. Todo switch normalmente tem uma porta para você gerenciar.
e é a porta console. Nesse desenho que eu estou mostrando para vocês, eu estou mostrando esse switch de 50 portas. Por acaso esse switch não tem essa porta de console. Então, se você quiser configurar, tem que ser pela interface web. Se você não sabe o IP dele, olha no manual que ele vai indicar o IP padrão de fábrica. Se no manual não tem o IP que você está usando, você vai ter que usar um port scan, que é aquele software que sai procurando a porta do switch. Você também pode utilizar, por exemplo, o Wireshark para verificar os frames que estão vindo dele e identificar o MAC e identificar o IP dele, se você tiver aí pelo menos algum software que vai enviar pacote para ele, ou se você tiver o DHCP, por exemplo, ativo nele. Se o DHCP dele estiver ativo, o simples fato de você colocar ele na rede, ele vai mandar pacotes e você já consegue identificar. Então, se tiver o DHCP ativo, tranquilo, você coloca lá, você vai receber um endereço e depois você pode tirar a mapa, a tabela de ARP e descobrir o endereço dele, ou você pode usar algum software para detectar. O software mais comum para isso é o port scan, porque ele vai varrer a sua interface de rede e você vai saber qual que é o IP dele. Infelizmente, esse é o problema do switch que não tem a porta de console, a porta de gerenciamento. Eu tenho uma imagem aqui que eu tirei do outro switch, que a gente tem um disponível também para esse cenário. Então eu vou procurar aqui 2250, só para mostrar para vocês a telinha de console remoto. Olha só, como é que você faz para conectar-se ao switch? Ele tem um cabinho, esse cabo acompanha o equipamento, no caso de um conector de um que tem porta console, e ele tem, olha só, de um lado, um conector padrão 9 pinos, e que você vai ligar na porta serial do seu computador. Pode acontecer do seu notebook não ter porta serial, você vai usar um adaptador, você vai poder ligar na USB. Esse dispositivo normalmente tem um driver que reconhece essa funcionalidade na USB e disponibiliza uma porta COM, uma porta serial COM, para você conectar no switch. E essa portinha, esse conector padrão RJ45, você vai conectar na porta console do switch. Feito isso, você ligou fisicamente, mas aí não resolveu ainda o problema. Você conectou fisicamente, você vai precisar estabelecer uma comunicação direta com ele. E aí um dos softwares que você pode usar, no caso da plataforma Windows, é o Hyper Terminal. Lembrando que o Hyper Terminal não está vindo nas versões mais recentes do Windows. O Windows 7, quem tem o Windows 7 pode ver, não tem lá o Hyper Terminal. Você pode copiar, instalar esse Hyper Terminal no seu Windows, ou você pode baixar outros softwares. Existem muitos deles gratuitos. Você entra aí nesse gerenciador de download e coloca lá, download software de terminal, ou software Hyper Terminal, algum terminal para comunicação serial. Maravilha, você vai baixar. Nesse cenário aqui eu estou usando o Hyper Terminal. Agora, como é que você vai fazer a conexão desse software com o seu switch? Aí o manual vai te dizer. O manual vai especificar os parâmetros que você precisa para conectar no switch. Vou diminuir aqui um pouquinho o zoom e vou mandar procurar aqui console de gerenciamento. Então vamos ver aqui porta console e aqui tem as informações. Vou melhorar o zoom. E vejam só, esse switch, o que é isso aqui mesmo, gente? Onda, mas quer dizer o quê? Frequência de? A frequência de sinal, também chamada de banda. Em outras palavras, quer dizer a quantidade de ondas ou de ciclos completos por segundo.
que quer dizer 38.400. Então ele usa 38.400 bound. Lembra que eu falei para vocês que era importante lá na aula de redes 1? Você precisa saber o que é bound. Essa comunicação, então, é analógica ou é digital? Digital. Analógica, porque está em bound. Ok? E aí você tem uma taxa de transmissão. Ou seja, a quantidade de bits para os dados. 8 bits, tem um bit de parada, né? Um bit só de parada, é o stop bit, um bit, não tem paridade e não tem controle de fluxo. Tá? Isso aqui são os parâmetros que você especifica no software de terminal para conectar no dispositivo. Então, nós estamos completando aqui o cenário prático daquilo que a gente viu lá em redes 1, envolvendo transmissão por sinal. E aí é normalmente o que você precisa para configurar a balança, o emissor de cupom fiscal ou qualquer outro dispositivo que você tenha que ligar no seu computador a partir de uma porta qualquer de comunicação. Mesmo sendo USB, você vai ter um conversor que converte esse sinal e aí você vai especificar no software. Feito isso, você vai se deparar, você vai iniciar essa comunicação. Aqui também ele vai especificar qual que é o emulador, qual que é o padrão de comunicação. É um protocolo que você está usando, protocolo serial. No caso ele está dizendo que você vai usar o VT100. Então lá no teu software de comunicação por terminal, além de você fornecer esses parâmetros, inclusive qual é a porta que você conectou no seu dispositivo, se o seu notebook ou o teu computador onde você colocou é a porta com 2, você vai usar para especificar, ó, a partir da porta com 2, com essa taxa de sinal, e usando o protocolo VT100, você vai conseguir conectar no switch, independente do IP que ele tenha. Então esse procedimento que eu estou falando aqui agora, é o que vocês vão empregar na maioria dos hardwares que tem comunicação de porta-console serial. E aqui eu tenho uma outra telinha que mostra a inicialização do switch. Então neste caso aqui, ó, eu coloquei para funcionar e apareceu uma tela de inicialização. Parece o setup de um BIM. Você está iniciando um computador e você vai ter uma lista de funcionalidades. Um menuzinho, você coloca definir IP, ativar determinado protocolo, determinado recurso, resetar o switch, enfim. Basicamente, uma porta console de um switch gerenciável é para habilitar, definir IP e você passar a ter o controle dele na interface web, que é a interface que eu vou mostrar agora para vocês aqui usando o browser. Então esse switch está na porta 184, aliás, o IP 184, 92.68.184. E aí o que eu tenho? A princípio eu já começo com um recurso aqui mostrando quais são as portas do switch. A maior parte dos switches gerenciáveis vai disponibilizar uma interface onde você visualiza todas as portas. E normalmente você tem um resumo desse dispositivo, descrição, número serial, tanto para controle e gerenciamento. Normalmente uma rede com muitos dispositivos desses, você precisa até informar qual é o local que ele fica, qual é a pessoa responsável por aquele equipamento. E você também define o tempo de atualização dessa tela, para você ter uma atualização do browser em caso de mudança. Ah, difícil, cara, você está usando ele? Ele acende os vídeos de contato. Não, na verdade ele já está fazendo isso, quer ver? É a legenda. Eu estou usando a porta 24. Ah, que beleza, hein? Vocês querem que eu troque de porta? Não, Pode ser essa? Ninguém fica incomodado aí, não? Hã? Assume que você vai nela. Olha, eu não vejo mal nenhum colocar ali na porta 24. Quem está? O Marcelo? Desculpa aí, cara. Não, tem isso, cara. Pode lá. Vai Não, lá. é bom que você vai ver o que acontece. Quando eu mudo então de porta, satisfazendo o desejo do Marcelo, depois de um certo tempo, o intervalo de atualização aqui, ele vai atualizar. Vai demorar um pouquinho porque o intervalo está muito longo, ou eu posso clicar aqui, né? Posso clicar e ganhar tempo. Vamos ver se mudou de porta. Mudou para a porta 19.
Então, o que você faz com o switch gerenciável? Bom, aqui você tem uma lista de recursos. Na área de administração, você pode definir o endereço IP, aquela velha interface que vocês já conhecem, que tem no Linux, que tem no Windows, que tem em diversos dispositivos, e você vai definir o endereço IP. Neste caso aqui, é uma definição de endereço por wizard, o famoso next, 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 onde você vai fornecer esse endereço. Aí pede as informações do switch, e você pode ir lá e definir. Então, nem vou passar por isso aqui, que fica demorando. Então, você já conhece. O que você coloca ali? O endereço IP, a máscara de subrede, o gateway, ou você ativa DHCP e ele pega essa informação direta. Vamos colocar aqui, vai adiantar mais um livro, para mostrar essa tela. Aí. Tá? E o defugator também. Beleza. Por que o defugator? Porque ele pode acessar outros recursos se ele precisa de um gateway. Por exemplo, você pode colocar um servidor de tempo. Ok? Um protocolo de tempo. Como é que chama mesmo? NTP. NTP é um protocolo exclusivamente para passar informação de data e hora, inclusive fuso, ou seja, para identificar a hora naquela região. E você tem alguns servidores. A RNP, a Rede Nacional de Pesquisa, mantém servidores NTP. Também alguns grandes players aí de equipamentos, servidores, tem alguns dos servidores. A Microsoft tem um servidor NTP. E você tem esses servidores para alguns provedores de internet. Você pode consumir lá. Esse servidor NTP você pode configurar no Windows. Inclusive essa atualização de hora, principalmente por causa do horário de verão, é recomendado que você use então um servidor de tempo que esteja já preparado para o horário de verão. E aí ele vai fazer uma mudança e já ajustar a tua hora automaticamente. Lá no próprio Windows você tem lá endereço no servidor se você quiser usar outro. Se você quiser também, você pode configurar um serviço de NTP no seu Linux para ele buscar a hora no servidor NTP lá fora e prover para a sua rede local. É uma boa prática fazer isso porque somente aquele servidor vai precisar acessar lá fora, os outros acessam na rede local. Então você não precisa consumir banda de internet para ficar perguntando a hora, você usa localmente. Então está aqui, você pode marcar por DHCP, coisa básica. O que mais que a gente tem aqui? A administração. Se você configurou o seu switch, especificou uma série de configurações, você pode fazer um backup e depois restaurar. É aconselhável, logo após configurar e conferir o seu switch, você salvar para fazer a reparação caso esse switch tenha que ser resetado. Aqui um upgrade de firmware, para trocar o software básico dele. Aqui uma inicialização, simplesmente você forçar a inicialização do switch e vai inicializar o serviço dele. E aqui você tem o reboot, que é exatamente o restart free. Então, neste caso aqui, ele vai reiniciar todo o serviço, todas as portas. Gente, isso aqui demora, tá? No switch não é tão rápido. Tem que tomar cuidado com essa bobagem aqui, que às vezes você está ligado no switch lá, teve que mudar alguma configuração, ou mudar o IP do switch. Está todo mundo dependendo daquele switch, você resolve dar o reboot. Se você tirar da tomada e colocar de novo depois, se você tirar da tomada e colocar depois. É praticamente a mesma coisa, você vai zerar e começar de novo. Tirou da tomada e ligou de novo, demora. E essa demora está associada, olha só o que está associado, ao recurso que você está usando no switch, mais a quantidade de switches que você tem na rede. Porque os switches gerenciáveis comunicam-se entre si. E você, se estiver utilizando algum protocolo que depende disso, essa convergência, que é o momento em que o switch já está fluindo normalmente para poder entregar os pacotes em todas as portas, ele pode demorar. Porque o switch vai inicializar uma série de processos na memória dele. Então, tem que tomar cuidado com o switch gerenciável quando você for reiniciar. Não é igual a esses switches comuns, que simplesmente tira ele da tomada, coloca de novo, dali 2 minutos, está todo mundo funcionando. Dependendo do usuário, nem perde conexão. No switch gerenciável isso não vai acontecer. Se você fizer um reboot, vai demorar. Pode demorar para o senhor quanto tempo, tá vendo? Dependendo do switch, dependendo do serviço, 5, 10, 15 minutos, dependendo do protocolo. Se você tiver um problema, por exemplo, no protocolo Spanning Tree, ele pode levar meia hora para convergir.
Existem casos, gente, sério mesmo, existem casos de atendimento de suporte para fornecedores de switch que é o seguinte: o switch não está funcionando. O que aconteceu? Não sei o que aconteceu, acabou a energia, eu precisei reiniciar ele. Já faz um tempão aqui que ele não funciona, eu já tentei, não funciona de jeito nenhum. Porque o cara é meio desesperado, liga o switch na tomada e não espera a convergência. Está faltando 5 minutos, ele vai lá, tira de novo da tomada e põe de novo. Adiou. E aí o sofrimento começa a aumentar, o telefone começa a tocar e liga no fornecedor e fala assim: o switch está funcionando. Aí o cara do fornecedor fala assim: ó, vamos fazer o seguinte, você liga depois do almoço que eu te atendo. Aí ele liga e fala assim: não, o switch está funcionando. Tudo aqui já. Isso acontece. Existe caso, por exemplo, e aí não é normal isso acontecer, mas existe caso, por exemplo, você não conseguir fazer o switch funcionar num dia, deixar a noite inteira ligado, chegar no outro dia todo mundo usando sem problema nenhum. Isso é provavelmente porque você tem algum parâmetro mal configurado em algum serviço, principalmente o spanning tree, e o spanning tree não conseguiu fazer convergência no dia anterior. Aí demorou muito, ele conversou com todos os outros switches, entraram num acordo, ele definiu rota, voltou a funcionar. E aí você não sabe se gastou meia hora ou simplesmente ficou lá 5, 6 horas processando. Isso pode acontecer. Então, o switch gerenciável tem esses cuidados. Olha só, aqui tem o timestamp, o system time, na verdade, onde você define explicitamente a hora do switch. E aqui entra aquela questão que nós vimos, que é o SNMP, Simple Network Management Protocol. O que você faz aqui? Você tem uma tela de setup, onde você habilita ou não o SNMP. Lembrando que é sempre aconselhável gerenciar muitos dispositivos através de um protocolo de gerenciamento. O mais usual é o SNMP. A questão interessante de usar o SNMP é o seguinte: tem outros protocolos também interessantes, a gente já viu. Só que, às vezes, você não tem todos os dispositivos. Então, antes de escolher o protocolo de gerenciamento, uma boa dica é você verificar se todos os dispositivos que você quer gerenciar dão suporte ao SNMP. Se dão suporte ao SNMP, você vem e ativa. E aqui você vai adicionar os traps, ou seja, o destino para onde serão enviadas as informações do protocolo SNMP. E aí você escolhe a comunidade, o IP que você tem no servidor, o coletor, gerenciador de SNMP. Você escolhe a comunidade a qual essa informação vai ser enviada. Então o SNMP usa o conceito de comunidade. Você pode utilizar uma comunidade pública, por exemplo, e aqui você define a versão do SNMP que vai ser usado. Olha, mas por que eu não uso sempre a versão mais nova? Às vezes você faz um inventário e 10% dos seus ativos gerenciáveis utiliza o protocolo SNMP. Esse aqui é padronizado, todos com a mesma versão. Então você usa a mesma versão para todos. Então você tem um downgrade de versão aqui para usar em consonância com o que você já tem na sua rede. Colocou o IP, tudo bonitinho, gravou, igual eu apontei aqui para o meu notebook. Aí você pode utilizar um software para capturar essa informação de SNMP. E aí ele vai usar aqui o conceito de MIB. Esse software vai pegar essa informação conforme a MIB, vai enviar para o switch e o switch vai responder conforme esse código da MIB. O que é o código da MIB? É aquela hierarquia numérica lá. Eu baixei umas MIBs para mostrar para vocês, algum software MIB, não sei se vai dar tempo, mas vou mostrar um pouquinho do SNMP para vocês. Aqui você pode renomear, caso você queira alterar alguma coisa de SNMP, é só clicar aqui. Então, nós vimos a parte de administração. Claro, gente, não dá tempo na aula de ver todos os recursos, eu vou tentar mostrar o que é essencial no switch. Então, aqui nós temos device. Então, nesse dispositivo nós temos VLAN, que é a minha rede virtual, ou uma rede local virtual. O que significa? Olha um exemplo de VLAN. Se eu não quiser que os frames desses computadores daqui, essas duas fileiras, cheguem aos computadores daquela fileira, eu poderia utilizar dois switches. Um switch eu ligo todos, esse switch de cá eu ligo todos. Depois eu pego uma porta de cada um dos switches e mando para um roteador, ou para um computador mesmo com duas interfaces de rede. E lá eu defino o que vai passar e o que não vai passar. Dá para fazer isso com IP tables, não dá? Beleza, isso é uma hipótese. O que você faz com isso?
você diminuiu o domínio de broadcast. Então, o broadcast gerado aqui morre aqui. Não atrapalha nada. Em uma rede tão pequena igual esse laboratório, não tem necessidade de fazer isso. Mas uma rede que você tem 500 computadores, isso já pode ser interessante. Principalmente se você quiser isolar uma área da rede. Exemplo interessante isso aí. Às vezes você tem uma área de pesquisa na rede em que estão sendo desenvolvidas aplicações que usam protocolos de rede. Tem uma empresa que define soluções para a própria rede. E lá eles estão implementando SNMP ou alguma aplicação que utiliza qualquer protocolo de rede. Não é aconselhável que esse ambiente de desenvolvimento fique espalhando pacote para o resto, prejudicando o ambiente administrativo, por exemplo. Outro cenário você pode ter necessidade. Você tem alguns equipamentos que utilizam determinado protocolo ou determinado sistema de gerenciamento que geram pacotes indesejados. E isso vai te complicar a rede, você precisa isolar. Então você poderia separar esse domínio. Bom, naturalmente quando a gente separa, utiliza o switch, já estamos fazendo o tráfego de frames somente nos endereços necessários. Então só de usar switch a gente já tem um ganho em relação ao hub. O hub é aquele repetidor que recebe uma porta e manda para todas as outras. Switch só faz isso se for em broadcast. Se não for broadcast, ele vai mandar para a porta específica. Ele sabe o MAC e manda para ela. Tá, mas usando o VLAN, você pode também vir no switch, criar VLAN número 2. Todas as portas que estão aqui aqueles computadores. VLAN número 3. Todos os computadores de carga. Pronto, já separei. Agora eu só tenho que definir uma regrinha de como esses frames vão chegar lá. Eu posso, por exemplo, utilizar VLAN, porque os computadores da diretoria vão utilizar QoS de voz. Eu quero garantir que o tráfego de voz da telefonia VoIP seja garantida para os diretores. O diretor fala assim, eu aprovo você comprar o INT de 10 megas, mas desde que aqui para nós, 6 diretores que trabalham nesse prédio, nesse piso, não tenhamos mais problema com VoIP. Na verdade, você vai colocar no sumário executivo a nova aquisição de link de 4 para 10 megas dará condições de disponibilizar 2 megas exclusivamente aos diretores para eles conversarem. Aí você precisa de 6 megas só, 2 para ele, 2 de reserva. Se der problema com o diretor, você aumenta mais um para ele, mais um para sua rede. Mais ou menos assim que você gerencia. Bom, então o VLAN serve também para você escolher determinadas portas que não vão comunicar com outras, ou seja, você pode criar, por exemplo, uma VLAN para cada porta. E aí você pode, a partir de QoS, definir o que é fluxo prioritário ou não, e você pode também marcar o que é que você vai permitir de pacote entre as VLANs. E aí você consegue, em outras palavras, priorizar ou canalizar o fluxo de determinado servidor. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem um servidor na rede que precisa ser ligado no switch, porque você tem uma rede estruturada e a partir do momento que você estruturou a rede, todo e qualquer ponto tem acesso àquela rede, independente da localização física dele. E aí você tem um serviço, vamos imaginar que você tem um servidor de autenticação ou um servidor de certificado digital e que você tem um mapa exato de quais são os usuários desse certificado, desse servidor. Então você pode ir lá criar uma VLAN, escolher só as portas daqueles usuários e você pode permitir determinado tráfego somente se ele tiver origem ou destino para aquela VLAN. Aí você vai precisar, esse switch também tem isso, a maior parte dos switches gerenciáveis tem, as ACLs, que são as listas de controle de acesso. A partir das listas de controle de acesso, você pode dizer o seguinte, olha, somente quem pertence à VLAN número 8 vai ter acesso ao servidor de autenticação, aquele que tem o certificado digital ou determinado serviço que você quer restringir, os demais usuários não podem acessar. Muito usual também quando você tiver necessidade de uma DMZ e você quiser separar o sinal que você está recebendo de determinada rede. Então você tem lá
os servidores que ficam na DMZ, e você quer dizer o seguinte: esse grupo de servidores vão ficar na VLAN número 10. E eles só vão conseguir trocar pacotes com a VLAN número 12 e a número 15, que são determinadas portas que você escolheu. Aí você não precisa necessariamente fazer essa separação pela interface de rede, que é usual quando você não tem VLAN. Todo switch gerenciável tem VLAN. Hoje até alguns AP routers tem VLAN. Aí um protocolo interessante. VLAN, gente, não dá tempo aqui da gente criar, mas só para mostrar para vocês como constrói a VLAN. Você vem aqui, seleciona a VLAN, por exemplo, estou informando aqui a VLAN número 3. Na telinha anterior, onde eu crio a VLAN. E aqui o que eu faço? Eu vou selecionar as portas que eu vou marcar ou que eu vou desmarcar naquela VLAN. Tag e untagged. E aí eu clico aqui nessas interfaces, tá? E defino a VLAN. Ok? Basicamente é isso aí. Lá você tem uma opção para detalhar a porta. Eu clico numa porta para saber qual VLAN que ela pertence. E no último eu tenho VLAN detail para eu detalhar as informações de uma VLAN. Então para criar VLAN mesmo não tem segredo. Nessa telinha você escolhe, cria VLAN e define as portas que vão ser marcadas ou não com aquela VLAN. Agora, Spanning Tree. Spanning Tree é o famoso protocolo que inibe a falha no switch. Então vou dar um exemplo aqui, uma demonstração. Esse Spanning Tree está ativo, eu vou desativar. Disable. Então o que é Spanning Tree? É um dos protocolos mais importantes para proteger a sua rede. Um exemplo legal aí de uma rede não segura, que não tem switch gerenciável, ou que não tem Spanning Tree, mais necessariamente porque não tem switch gerenciável, você tem necessidade de que um determinado servidor tenha maior throughput na rede, maior vazão na rede. E aí o seu servidor, você ligaria nesse switch, por exemplo, na porta gigabit, beleza? Liga na porta gigabit, maravilha. Todo mundo vai acessar esse servidor a partir da melhor porta do switch. Esse switch permite colocar 48 portas. Então você tem lá 48 usuários consumindo recursos desse servidor. A outra porta gigabit você ligou para sair para outra rede, enfim, para conectar o mundo aí que você quer conectar ou a sua outra instalação de rede local. Maravilha, está tudo certinho. Aí, alguém chega para você e fala assim: olha, a performance não está boa. Como assim não está boa? A aplicação está muito lenta, eu preciso dar download daquelas imagens, as minhas imagens são todas por HD, eu tenho que transmitir para a minha estação, e aí nós estamos falando agora de uma sala multimídia, que tem que editar vídeos. Vamos imaginar uma sala de TV, os vídeos são todos em HD. Então você, com esse switch aqui, você já teria um problema, porque não é ideal trabalhar numa rede multimídia com fast internet. Hoje a recomendação é no mínimo gigabit. Tá? Mas o mercado já fala em 10 gigabit como cenário ideal para você implementar uma rede multimídia com muitos usuários. Isso custa caro, né? Você vai pagar um pouco mais no switch. E nos dispositivos também que você vai usar. Talvez você tenha que colocar tudo em fibra ótica. Mas você pode utilizar Cat6 ou Cat7 para implementar, até Cat5e, para fazer pelo menos gigabit. Bom, então se você conseguiu essa rede rapidinha, todo mundo tem uma velocidade muito grande para acessar o servidor. O servidor é rápido também. Então tem um servidor com muito processamento, muita memória, RAID, diversos HDs, e você está acessando isso lá. E está um gargalo. O que você pode fazer no switch gerenciável? A famosa porta trunk. Você pode juntar essas portas. Então, um exemplo, você pode fazer isso com duas interfaces de rede. Você liga duas interfaces de rede no switch. E define agora, essa aqui é a minha porta trunk, eu estou juntando. E aí o tráfego vai passar. Já teve que fazer isso com você? Fica bem mais rápido. Você pode fazer quantas portas você tiver. O servidor com uma placa de rede só, que é gigabit, não está dando conta. Você vai lá, põe mais uma placa de rede no servidor, liga as duas placas no switch e fala para o switch: olha, isso aqui é um conjunto de portas trunk. E aí você vai trocar a informação entre o servidor
e o switch pelas duas portas. Então você vai ter um aumento de performance. Esse ambiente, gente, é muito comum, por exemplo, em servidores de banco de dados. Eu tenho lá um servidor de banco de dados rodando uma aplicação pesada que consome muito, ou servidor web. Né? Você pode ter um gargalo lá no Apache ou no Internet Information Server. Tem muitas conexões, você precisa aumentar o throughput. Saída, porta trunk. Põe mais uma placa de rede e liga no switch. E aí você precisa dessa implementação no switch. Então vejam só. Qual que é o problema de redundância física? A redundância física gera frame que pode, em algum momento, se perder na rede. O que é um frame que se perde na rede? A tabela ARP tem o endereço físico e o endereço IP. A hora que o software vai mandar, ele manda para aquele endereço, tá? Que é o endereço IP, camada de aplicação, e o trem vai encapsulando até chegar lá embaixo. Quando chega lá embaixo, ele usou a tabela ARP e mandou para o switch e falou assim, ó, entrega nesse endereço MAC. Só que nesse interim, esse endereço MAC saiu, falhou, e o frame foi entregue na rede. O que acontece com esse frame? Quando ele completar um círculo, que um switch fala que tem um MAC do outro, ele vai mandar, ele vai criar uma rota, porque os switches gerenciados vão criar uma rota. Eles vão mandar esse frame na rede e ele vai ficar sem destino. Qual que é o problema do frame? Camada 2 não tem TTL, Time to Life, aquele tempo limite do pacote. E o danado fica girando na sua rede. Estes frames, se forem muitos, eles podem sozinhos ocupar 10, 15% da sua rede. E aí você resolve isso como? Eliminando os gargalos ou, pelo menos, os problemas de entrega de frame. Em outras palavras, as rotas inexistentes ou duplas, que é você ter, por exemplo, a redundância lá na placa de rede do servidor. O que você pode fazer para resolver isso? Você ativa o Spanning Tree. O que o Spanning Tree vai fazer? Ele tem um algoritmo que vai comunicar com os switches, ou todo dispositivo que tem o Spanning Tree. Ele vai identificar as melhores rotas, e essas melhores rotas estão associadas, por exemplo, ao custo que se tem, pode ser a distância, ou pode ser o padrão daquela interface de rede, e o Spanning Tree vai criar uma rede, um circuito lógico na sua rede. Eu diria mais ou menos que o Spanning Tree, vou tentar desenhar, não sou muito bom no assunto. Eu diria que o Spanning Tree, será que esse data show tem um lugarzinho que fica escuro? Não sei, só vi de freeze, né? Isso não adianta nada, eu vou desenhar com isso. Aqui no cantinho vai dar. Então você tinha um switch aqui, outro switch aqui. E você tinha uma porta comunicando esse switch com isso. E aí você falou assim, olha, meu gargalo é esse caminho aqui, se estragar, essa região todinha não comunica com essa outra. O que você faria, Marcelo? Eu gostaria... Não. Eu fazia um cabo muito perfeito. Você liga mais uma. Eu ia pensar nisso também, eu confio no meu cabo, ele fica muito perfeito. Qual é o problema de fazer isso aqui com switches convencionais? Podia acontecer de ficar os frames. Exatamente. Você vai criar um ambiente onde você está num fluxo, por exemplo, broadcast é um problemão, né? Esse switch mandou essa porta aqui, broadcast. Chegou aqui e espalhou em todas. Esse aqui mandou de volta. Esse aqui espalhou em todas. E aí, beleza, broadcast. O que você pode fazer no switch gerenciado? Limitar broadcast. Você chega para ele e fala assim, olha, eu não quero mais de 2% de broadcast. Se vira. Aí o broadcast chega aqui e ele começa a limitar, não deixa passar mais, ele fecha a porta. Você chega no estacionamento, tem 300 flanelinhas. Você fala, não quero esse tanto de flanelinha, eu só quero 5. Beleza. Tem jogo no Mineirão, Cruzeiro e Internacional. Aí tem aqueles caras que ficam entregando a bola, né? Se for para entregar a bola para o jogador do Cruzeiro, ou repor a bola, no caso do goleiro do Cruzeiro, tem trocentos jogando bola, às vezes cai 5 dentro do campo.
E se for do internacional, não tem nenhuma entregar, né? Então, já existe uma regulamentação para isso, que o clube pode ser punido. A mesma coisa acontece com o switch. Você vai lá e limita, fala, ó, o limite de broadcast é 2%. Passou disso, ele vai cortar esses frames de broadcast. Não vai deixar ele permanecer. Tudo bem. Se o switch não tiver gerenciamento, vai dar problema. Se você tiver usando o spanning tree, e aí vamos pegar um cenário um pouquinho mais complicado, talvez seja um cenário envolvendo diversos switches. Olha só o que você teve que fazer. Você tinha 4 switches porque você estava ligando 4 data centers dentro da própria empresa. Qual empresa você trabalha? Uma empresa de data center, lá tem mesmo. Aí você liga tudo isso aqui. Aí corre o risco, de repente, só de ligar assim, você concorda que já existe aí uma redundância física? Porque teoricamente eu não preciso ligar essa perninha inteira. Desse jeito eu já liguei todos. Se eu ligar esse switch aqui, eu já coloquei mais uma redundância. Já corro o risco, né, de broadcast. Broadcast ligar meu problema. Também quebra essa garantia aqui, ó. Pessoal, o que eles chamam de backbone de data center? Ou o que eles chamam de switch core? É porque esses switches, então imagina que você tem uma fazenda aqui com 20 servidores, 20 servidores, 20 servidores, 20 servidores. E esses servidores estão trocando informação uns com os outros, e aí você tem um outro link aqui muito maior de fibra óptica, 10 gigabits ou 40 gigabits, que a gente já pode ter isso comercialmente falando, que tem a vazão dessa rede, cenário de data center. Você teve que ligar esses switches em redundância por quê? Primeiro, porque se não falhar, você tem outro. E outro que você, se precisar de muita vazão, você pode usar trunk nessas portas para ficar mais rápido. Não é possível fazer isso sem spanning tree. Porque o spanning tree, ele vai fazer o seguinte. Esse é o switch A, switch B, C e D. Ele vai estabelecer uma rota que define mais ou menos isso. Ou, em outras palavras, ele vai criar caminhos para entregas diretas para os endereços MACs, mas dentro de um cenário lógico. É o próprio spanning tree que vai definir as rotas para que o switch faça entrega. Então, quando tiver um endereço para aquele switch, esse switch tem um canal que entrega nele, ele vai utilizar aquela porta que chega naquele switch. O spanning tree vai fazer isso. Então a gente chama isso aqui de ambiente. Esse aqui é um ambiente de redundância física. Esse aqui é um ambiente de redundância lógica. Você não conhece ele. Quem conhece é o spanning tree. Então esse protocolo tem esse papel. Na verdade, um dos problemas do spanning tree ele está previsto em RSF, RFC. Um dos problemas do spanning tree é o seguinte: imagina esse cenário que tinha os 4 switches, aí um foi desligado. O spanning tree ele demora um certo tempo para conseguir remontar essas rotas para entregar os frames. Aí teve uma implementação mais recente que criou o R spanning tree, que na verdade é um conceito de... ele é mais rápido, então mais rápido ele consegue montar e fazer a convergência. Essa diferença é tão grande que o novo protocolo, essa implementação de melhoria no algoritmo, uma limitação de tempo para aguardar que um determinado caminho responda, ele consegue fazer essa convergência em segundos. E o que usa o protocolo spanning tree padrão, ele pode levar a determinado cenário, conforme eu falei, até horas e horas para tentar descobrir e achar esse caminho de convergência. Então hoje, nos data centers, na verdade, são utilizados os protocolos spanning tree, o R spanning tree. Bom, como é que você faz então para mostrar que isso funciona? Alguém tem aí um cabo UTP? CAT5 ou CAT6? Pode ser CAT5. Joga não tem. CAT6 também não, né? Também não. Vamos ver se eu tenho um aqui. Tem só as vias dele, que é CAT1.
Tem aí, Rodrigo? Não, não tem. Se você quiser, o Marcelo busca lá em casa. É isso. Ninguém mesmo no caminho aí? Quem é que tira o PC aí, cara? Tem algum disponível aí? Quem é que tira o PC aqui? Tem jeito, Gustavo, de tirar esse? Não tem. Ah, esse aí tá bom. Maravilha. Nós testamos esse já? Funciona? Foi que você clicou? Rodrigo. Ô, gente, vocês querem testar o cabo ou vocês acreditam nisso? Eu confio já, Paulo. Beleza, então tá bom. Tá testado. Que grave. Na verdade, Ele acredita em Papai Noel falando essas coisas aí. olha só o que eu vou fazer. O Spanning Tree está desativado. Estou conectado no switch. Clico aqui, o switch funciona com a maravilha. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar o carrinho de rede. Eu cliquei para salvar, não é para salvar. Não. Você vai pôr loop aí? E agora eu vou ligar em loop. Faz não. Beleza. Por enquanto ainda está funcionando. Vamos ver. Por enquanto ainda está funcionando. Já começou a parar de funcionar. Veja. As luzinhas estão todas intermitentes, os LEDs, e o meu switch já parou. Então, é isso que acontece numa rede que não tem Spanning Tree. A maior parte dos switches não são assim. Então, por exemplo, nesse ambiente onde você tem os cabos lá na parede, eu quero parar a rede. Esse cabinho aqui, ó, sem Spanning Tree, esse que o Jefferson carrega ali, normalmente, rede estruturada, você tem 2 pontos de rede, né? Tem um para telefonia, um para estação de trabalho, tudo é RJ45. Aí você quer pagar a empresa. Chega lá na parede, tem. Tchau. Daqui a pouquinho está tudo pagado. Já tive um cenário, por exemplo, na sala de TI, onde tinha um switch, tricom desses comuns, e um cabo de rede em cima da mesa. Aí um desenvolvedor do sistema chegou, e um cabinho em cima da mesa, assim, pendurado com ar. Quem desligou isso aqui de switch? Aí daqui a pouco parou o solar, aquele segmento de rede. Não funciona nenhum. Aí vai dali, vai daqui, vai de lá, vai de cá. Alguém chegou lá e disse, ali esse cabinho está ligado em loop. Só já tinha 3 horas lá tentando descobrir o problema. Então vejam só. Isso acontece aqui na Facega. Pode fazer isso aqui, ô Gustavo? Aqui na Facega pode fazer isso? Essa rede está só a gente aqui, mas se pegar o cabinho que está ali no switch, ligar de novo no meu switch, por isso que a rede está trancada, né, Gustavo? Tem até uma cadeada ali, né, para não ter acesso ao switch. Você chegar lá e ligar, beleza. Tem aqueles conectores, parece aquele testador de rede que eu trouxe aqui. Você pega um daquele, pega um ponto de rede que está sobrando desse micro e liga no outro, emenda. Pronto, já colocou em loop e daqui a pouco você começa a ver todo mundo parar. É um risco que se corre. Tá? Mas é bom deixar um pouco dessa aí, Vamos lá agora. Vou de novo aqui em Device, Spanning Tree. Tá? Vou colocar Enable e aplicar. Vamos ver qual é. Eu esqueci de olhar aqui a versão desse switch. Olha só, gente, tem o R Spanning Tree também. Maravilha, esse switch já tem o REPT Spanning Tree. Qual que é a diferença? Esse leva 20 segundos para detectar, o outro usa o protocolo antigo. Mas por que então eu não vou usar sempre esse aqui? Óbvio, só tem ele, vou usar ele. Não, é porque o Spanning Tree comunica com os outros switches da sua rede. E se os outros switches não têm o MSTP, lógico, não vai funcionar, eles não vão trocar, não vão fazer convergência, você vai ter que voltar na versão anterior. Então, usou o REPT Spanning Tree. E você pode definir o método também que ele vai utilizar
para definir o custo, o método de cálculo do custo do caminho. Pode ser curto ou longo. Você pode optar. E outros parâmetros aqui do próprio Spanning Tree, não dá tempo de tratar cada um. Mas enfim, é só isso mesmo. Você simplesmente tem que definir. Outra coisa interessante é que você define a prioridade dos passos de conexão. Essa prioridade é quando você tem suítes redundantes, e aí ele vai utilizar o protocolo, vai precisar desse número para eleger o suíte que ele vai colocar como prioritário. Lembrando que, por padrão, ele utiliza aquele que tem o menor, para fazer a convergência por ele. Então, esse protocolo é específico para quando você precisa de um ambiente redundante fisicamente, diversos suítes, e você não quer ter problema de looping ou de problema de broadcast. Olha só o que eu vou fazer agora. O Spanning Tree está ativo, eu vou ligar o cabinho de rede aqui. Vou ver agora quais são as portas que eu utilizei. Vejam ali que está ligado. Pronto. Gente, só isso aí já compensa comprar o switch inicial. Ele não mostra qual que é a porta que tem você. Na verdade, sim. Tem um recurso aqui em portas. Você dá estatística. Deixa eu ver aqui. A administração eu acho que dá. A administração eu posso colocar aqui, ó. Estado da porta. Vamos voltar lá para ver quais são as portas que eu usei. Não lembro. 17 e a porta 19. (19, 17). Então o que tem ali? Tipo não definido, velocidade não definida, não teve tráfego nenhum, então não tem informação. E status dessa porta está indefinido. Ali, ó. Então aqui você já consegue ver. Tá vendo? Embora essas duas portas estejam conectadas, ou seja, ligadas, elas estão com status está ativo. Estava indefinido e ele já fez convergência. Vamos ver aqui. Esperando ele fazer a atualização. Cada porta vocês podem ver que o switch também está passando informação. Se é duplex, half duplex. Vamos fazer o seguinte. O ideal mesmo para a gente gerar uma situação de conflito ou de looping, que é complicado, é o seguinte: se eu tivesse um outro switch e estivesse ligando a porta do outro switch onde tem dispositivo que ia gerar tráfego, e esse tráfego ia chegar por duas portas. Então aqui é um cenário que eu simplesmente estou colocando em looping. Então o que o switch fez para tratar o looping? Ele simplesmente foi lá e isolou. Essas portas não estão gerando pacote para as outras. E funcionou. Vocês viram que sem o Spanning Tree ele trava. Com o Spanning Tree ele já resolveu. Então esse comportamento costuma variar também. Tem switch que quando você liga ele aqui no status ele já mostra na hora. No próprio status ele já tem até a legenda, ó, em looping. Ele já mostra que está em looping. Então essa característica vai variar de switch para switch. Então aqui eu tenho portas. E vejam bem, em portas eu estava mostrando a administração, vou continuar. Você tem aqui status das portas. Agora a porta 17 está mantendo ela ativa, ou seja, não está gerando fluxo, não está atrapalhando em nada, ele está contornando. Ele também pode informar o controle de fluxo, e aí, ou seja, tem fluxo nessa porta? Sim ou não? É bem provável que essa porta 17, controle de fluxo está desativado. Velocidade, alto. Ou seja, a porta detecta a velocidade automaticamente, 100 e 10 megabits. Aqui ele informa se o ID da VLAN, ou seja, qual que é a VLAN padrão dessa porta. Todas as portas aqui estão com a VLAN número 1.
de link e quais as portas, né, ou como as portas estão em termos de duplex, se elas estão detectando duplex automaticamente ou não. Ah, fazer aquela coisa por porta? Também dá, por porta. Aí você pode utilizar, por exemplo, as ACLs e definir, ó, se a conexão estiver vindo dessa porta, eu vou priorizar ou vou definir a taxa de velocidade. Na verdade, você pode administrar as portas e definir a velocidade de cada porta. Eu quero que essa porta seja 10 megabits. E aí a porta, mesmo estando conectada a uma interface de 100 Fast Ethernet, você limita ela a 10 megabits. O que mais que a gente tem aqui? Device. A gente estava continuando em device. IGMP. Ô Marcos, Oi. vou fazer uma pergunta. Sim. Existe suíte gerenciável, tipo assim, que ele recebe e envia wireless, assim? Existem suítes gerenciáveis Wireless. com conexão mista. Você tem portas Ethernet, conexão sem fio, na verdade ela é uma AP, e ainda tem com portas Power over Ethernet, que é aquele switch que você liga e ele já tem energia. Você já pode energizar o dispositivo. Switch um pouquinho mais caro, mas hoje um bom switch gerenciável, padrão gigabit, você vai conseguir um switch gerenciável padrão gigabit com Power over Ethernet, mais ou menos por uns R$3.000, R$3.500. Tá? E aí, praticamente todo esse conjunto aqui de gerenciamento vai estar disponível nele. E aí você tem suítes com opção, mas não são muitos não. Você consegue achar uma variedade interessante de suítes naquele fornecedor da Black Box. Ele tem umas soluções assim um pouco mais fora de padrão de indústria no geral. Eles têm algumas configurações diferentes. O Internet Group Message Protocol é um protocolo para tratar multicast. Comunicação multicast. A multicast, lembra que a gente tinha lá classe A, B, C e D. Então, o endereçamento broadcast, o multicast, ele é normalmente ou principalmente utilizado por roteadores, principalmente para comunicação sobre o estado da rede. Então, ele tem um endereço IP já reservado, ele tem um grupo de endereço IP. São muitos endereços IPs reservados. E o gerenciamento de grupo de mensagem, ou seja, esse protocolo, ele visa trocar informações a respeito da própria comunicação da rede. São mensagens de gerenciamento da rede. Então esse protocolo, tá? Na verdade, esse protocolo que troca essas mensagens pode também ser inundado, tá? Por algum processo ou por algum cenário semelhante ao de broadcast. Inclusive você pode ter uma situação de multicast, dependendo do switch, ele pode se tornar broadcast e aumentar o fluxo na rede. E um dos problemas que você tem é o snooping, que é o inundamento. Você vai ter uma inundação lá na sua rede, causado por um protocolo IGMP. E o que o switch gerenciável tem como recurso? Semelhante ao Spanning Tree, você pode ativar a proteção para inundamento através desse protocolo. O cuidado que você tem que tomar com esse protocolo é porque se você tiver um switch que está ligado em roteadores e esses roteadores precisam de multicast para diversos serviços, inclusive para IPv6, lembram que IPv6 você não tem broadcast, você só tem multicast, broadcast não existe no protocolo, e aí você vai ter que ter um tráfego normal entre os protocolos de roteamento utilizando multicast. Você pode ter também uma aplicação específica que utiliza algum endereço de multicast, e o problema é a inundação. Então você ativa esse protocolo para proteger a sua rede de inundação de protocolos multicast. É bem simples, né? Você chega ali e ativa. Bom, dentro desse cenário você tem o IGMP. Ele tem algumas diretivas, e aí o IGMP também tem variação de versão, mas ele tem o seguinte: eu quero receber mensagem de multicast. Como é que funciona? O roteador normalmente manda um tipo de pacote que é chamado de IGMP Query.
Ele está perguntando quem é que quer receber aquelas mensagens do multicast. E aí, o switch, ele pode permitir ou não. Ou seja, você pode habilitar que o uso de query, ou seja, um comando de multicast, seja, né, uma forma de ativar o multicast ou de solicitar, seja utilizado ou não. Então ele vai permitir que você gerencie esse tipo de mensagem, ou tipo de serviço dentro do protocolo IGMP. E agora, na versão mais recente do IGMP, tem uma outra questão, que é um host enviar uma informação para o roteador informando, olha, eu não quero mais fazer parte do grupo de multicast, porque eu não quero receber informação de multicast. Então, essa diretiva de fazer parte ou não de um grupo multicast está associada a você habilitar a query de multicast. Então, o switch gerenciável permite também que você habilite ou não. E aqui você tem a tempestade de broadcast. Para ser mais preciso, né, você pode, sem utilizar o protocolo Spanning Tree, veja bem que o Spanning Tree ele vai resolver uma série de problemas associados à redundância de meio físico, que é quando você liga mais de uma porta no mesmo equipamento. O que você pode ter efetivamente na sua rede é aquela tempestade que eu falei, que é uma situação onde tem muito broadcast. E aí você tem frames trafegando na sua rede consumindo. A literatura indica que você tem problemas de broadcast quando a taxa de broadcast é acima de 5% do tráfego na sua rede. Por isso que o switch gerenciável também tem uma aba de estatísticas, onde você pode ter estatística geral sobre o tráfego na sua rede, ou estatística sobre determinada porta. E aí você consegue ter uma noção se tem um volume muito grande de broadcast. Então o aconselhado não é você usar o Wireshark para descobrir se tem. O Wireshark vai mostrar, mas ele não é um software preparado para isso. Você teria que analisar esses dados que você capturou e o switch gerenciável já faz isso automaticamente. Além disso, ele pode fazer o seguinte, olha só. Você pode vir aqui e determinar. O meu broadcast vai ser de tantos kbps por segundo. E você limita o broadcast. É uma forma, então, de você evitar a tempestade. O que é essa tempestade? Ela pode ser causada por falha de algum switch ou até mesmo de um software. Um software que comunica em broadcast e que de alguma forma está disparando pacote para todo mundo na rede e de uma forma contínua. Pior ainda se você tiver um software respondendo ao broadcast do outro software em 2 pontos da sua rede. Ele vai ser simplesmente em cascata. Quanto mais um envia, mais o outro responde em broadcast, mais fluxo de broadcast você tem. Daqui a pouco você analisa a sua rede e você vai ver nas estatísticas que a sua rede está ocupada à toa. É como se você tivesse aí 20% dos carros que trafegam na rodovia são de polícia rodoviária. Faz sentido, tem tanta polícia lá que está atrapalhando o trânsito. Então olha só, aqui você tem portas, administração de porta, que eu já mostrei, onde você tem as informações para cada porta. Também você pode setar, você pode vir aqui definir, o caso de, eu não mostrei aquela hora, eu posso escolher uma porta qualquer, e eu posso definir algum padrão para ela ou não, selecionar várias portas. Então eu seleciono aqui, defino o que eu vou configurar para aquela porta. Eu tenho aqui agregação de link. Eu posso criar uma agregação de link, que é o que eu falei, você seleciona determinadas portas, fala assim, essas portas correspondem a um link só. É bem fácil de fazer. Você vem aqui em Create, seleciona as portas, tá? E define se ela é membro de uma agregação ou não. Então você pode agregar e juntar essa conexão numa porta só. O que mais? Porta nós temos. Você pode também habilitar o Spanning Tree por porta. Isso é legal. Quando é que você usa esse cenário? Esse é um cenário que é bastante interessante, porque é o seguinte: quando você tem uma rede que foi planejada para utilizar só suítes gerenciáveis, beleza, você ativa o Spanning Tree em todos os suítes, acabou o problema seu.
Ainda mais se você tiver suítes no mesmo padrão, está resolvido. Se todos tiverem o Rabbit Spanning Tree, mais fácil ainda. O problema é que às vezes você não tem. Então o que você vai fazer? Selecionar as portas que você vai ativar esse recurso. Então você pode habilitar por porta o Spanning Tree. E aí você pode definir por porta o status de link, a porta inteligente, que é a porta que detecta algum problema associado à comunicação, como looping, ou até mesmo tempestade, ou simplesmente você tem lá um fluxo muito grande de broadcast, custo de caminho, estado e prioridade. Então você pode selecionar essa configuração por porta. Isso é um cenário mais comum para você que tem ambiente misto, suítes gerenciados, suítes não gerenciadas. Port Mirror. Então tem um exemplo que eu coloquei aqui. Vamos imaginar o seguinte. Você tem as portas aqui do switch, as portas Ethernet 1, 2, esse switch vai até 48 e depois tem as portas Gigabit 1 e 2. Para que serve isso aqui? Lembra, você quer analisar a sua rede. E eu falei para vocês que na rede vocês podem ativar lá o Wireshark e colocar ele, na verdade você vai estar usando aquela biblioteca WinPK, que também funciona em outros programas, e, por exemplo, TCP/LAN, para você capturar os pacotes de toda a sua rede. É aconselhável fazer isso na rede? Por quê? Por que não é? Primeiro, porque você está consumindo ali um recurso, está processando uma determinada máquina, e porque também você está colocando aquela interface em modo promíscuo. Tá? E esse modo promíscuo, se você estiver fazendo isso com a porta de um servidor de alta demanda, você vai ter uma queda de performance do servidor. Então não é aconselhável você simplesmente pegar o Wireshark na sua rede e ficar ativando ele lá, colocando as interfaces em modo promíscuo, para você ficar trocando pacote com elas, para você analisar. E aí, esse recurso do switch permite o seguinte: você vai definir a porta de espelhamento. Você escolhe uma porta, e uma porta que você vai fazer análise, e uma porta que é a porta que você vai utilizar para fazer análise, e uma porta que você está monitorando. Aí você escolhe as duas portas e conecta o seu dispositivo na interface de rede só naquela porta. O que o switch faz? Ele vai simplesmente, tudo que acontecer em uma porta, ele faz um espelhamento na outra. E aí você não influencia no tráfego daquela rede. Então a forma correta de você monitorar uma rede é utilizando esse recurso do switch. Você só tem que ter pelo menos duas portas disponíveis que vão usar esse recurso. No caso aqui eu setei a porta 1 e 2, são portas para esse propósito, e eu não preciso me preocupar de estar causando algum tipo de problema na minha rede ou gerando algum tipo de pacote que prejudica. E aí o tipo de espelhamento eu posso colocar aqui, eu posso só JView e recebimento, ok? RX e TX. Pessoal, olha só, porta nós já vimos, aqui tem dentro de portas estatísticas, e aí você escolhe a porta e ele te dá alguma estatística. Eu não me lembro qual a porta aqui que eu utilizei. Vejam só, eu escolho a porta, solicito a estatística e ele me dá as informações de volume de tráfego, broadcast. É aquilo que eu falei. O switch gerenciável te dá essa grande ferramenta aqui para analisar determinadas portas. Está conectado no servidor, você escolhe como é que está o tráfego com essa porta de rede. Seleciona a porta de rede, pede para ele gerar a estatística, você pode utilizar isso para gerenciar. Pessoal, o resto aqui, não sei se vai dar tempo, mas eu vou pelo menos tratar essa questão aqui de QoS para tráfego de voz. Esse switch especificamente, ele tem aqui um recurso para você determinar, escolher as portas que você vai ter priorização de voz. Então é tão fácil fazer isso, que
também um outro motivo que justifica a aquisição do suíte. Ah, eu tenho um grupo de usuários que eu quero priorizar o tráfego para voz. Então, se você tiver um gargalo, um limitador lá, você pode escolher essas portas que vão ter prioridades. Ok? Agora, para você implementar de fato um serviço, uma qualidade de serviço, aí nós vamos entrar aqui, aonde você tem esse suíte não tem. Naquela família de suíte que eu mostrei para vocês, os três, tem um outro de 24 portas, que implementa uma série de serviços mais sofisticados para garantia de qualidade de serviço. Um deles é o seguinte, é você classificar o serviço, o outro é você criar as action lists, ou as listas de ações que você vai implementar, de controle de acesso, listas de controle de acesso, e a partir dessas listas você pode programar no suíte como que você vai priorizar, ou o que você vai priorizar. Essa priorização pode ser de porta, determinado protocolo, ou de acordo com o tipo de serviço que você definiu. Lembrando que o protocolo TCP tem um campo que armazena o tipo de serviço. Então, durante o transporte do pacote, esse pacote vai ter uma tipagem, ou seja, uma classificação, e com esta classificação você define se ele tem prioridade ou não. Este suíte, ele é bem limitado no caso de QoS. Ele só tem esse padrão para você priorizar voz. Na mesma linha de suítes que eu mostrei para você desse manual aqui, que é aquele que tem uma porta de gerenciamento console, ele tem mais recursos de QoS que esse suíte.